Olá, pessoal. Eu sou a Nayara Silva. Eu sou Virgínia Viana, Nós nós somos somos do do Mama Amo Pode. Pode. Gente, continuando, né, o episódio anterior, falando se tá na hora de novo. Só que Sim. agora se tá na hora de namorar, né? Se tem hora, como é que é isso? Namorar e também entra um outro assunto mais espinhosinho para todo mundo, né, Virgínia? Que é a hora de ter relação sexual? Tem uma hora certa? Como é que a gente define isso? Se tem Uhum. uma normativa? Porque ia ser bom, né, Virgínia, se tivesse um livro, né? Ó, a hora certa de uma pessoa fazer sexo é com 18 anos. Ia Isso. ser bom, É né? engraçado porque a gente começo falando isso da lei, né, que regula a gente a utilização e o abuso de substância, né? Mas e a sexualidade, né? A Nayara fala, né, que as leis vão organizar a subjetividade. Entretanto, não tem uma lei, né, no qual vai dizer de quando que o adolescente pode começar a explorar a sexualidade. Então, como é que Então, você vai? falou muito bem. Explorar a sexualidade, porque ela já existe, né? Já está Exatamente. ali, né? Assim, já está tudo acontecendo ali, naquele corpo, né? A puberdade vem justamente nessa fase da adolescência, né? Então, aquele tanto de hormônio. E a gente sabe que os impulsos sexuais já estão ali, né? Assim, então, você vai ter adolescente que já vai se masturbar, você Não, vai pensar. e só corrigindo, que é muito curioso que são impulsos sexuais mesmo, né? Então, se eu for pensar, eu não sei se você sabe, da fisiologia masculina, por exemplo, que é a mais falada, né? Então, o homem tem acúmulo de líquido seminal, né? De espermatozoide nos canais da uretra, né? Nos canais do pênis, que também é uretra, né? Ali que vai sair o xixi também, que é tudo junto do homem, não é no nosso caso. E aí ele vai ter ereção espontaneamente por conta desse acúmulo, né? Sim. De esperma lá. Então ele vai ter ereção, eventualmente os meninos começam a se masturbar, mais ou menos nesse período, né? A Virginia, eu gente. escuto assim, eu tenho uma paciente, por exemplo, que o filho dela é criança e ele está dando muito trabalho na escola e tal. E qual que é o trabalho que ele está dando? Ele fica excitado, ele vai atrás das meninas, ele levanta a saia das meninas e tal. E eu tento dizer para ela assim, olha, reprimir ele, né? Assim, dizer você é horrível por causa disso, só vai fazer ele se sentir doente, né? Assim, Qual que ele é é a uma idade, criança, Nayara? ele tem 8 anos. É, eu fico muito preocupada, assim, porque numa criança, aí a sexualidade a gente precisa ser observada se ela está exacerbada, porque a gente pode pensar que ela foi exposta a uma estimulação que não é para sua faixa etária, né? Sim, Então, se eu tenho, e aí de que criança é diferente de adolescente, né? mas você entende que a escola, por exemplo, no caso desse menino, é isso que está acontecendo. Ele fica demonizado, né? Ele é visto como alguém que é doente, Ninguém né? fica Como perto alguém. dele, né? Sai de perto do Sim, fulano. Entendi. sim, não. E ela está tão cansada, né? Assim, tão tomada desse cansaço, com tantas queixas, que ela fala assim: eu preciso de um jeito de internar esse menino. Né? É Nossa, sim, mas é porque a escola, né, ela vai fazer, e no caso dele é isso, tá? Essa escola, ela vai fazer com que essa criança torne-se uma aberração, né? Assim, ele é uma aberração, todos os outros meninos são bonzinhos, nenhum outro menino está colocando o pênis para fora, né? Assim, e eu vejo isso com muita tranquilidade, Virginia. Eu concordo com você, tem que observar, tem que levar mesmo para conversar, de repente procurar psicóloga mesmo, procurar entender o que, que é. Mas eu tenho muito cuidado, aquilo que a gente falava antes nos bastidores, né? Eu tenho muito cuidado de como que a escola comunica isso que está acontecendo com as crianças ou com os adolescentes, como que isso é comunicado. Né? uhum. Vou só contar um caso, o Gabriel era pequeno, já estava entrando na adolescência já. E aí a escola me chama para poder falar que o Gabriel tinha feito um ato de vandalismo na escola. E eu fiquei muito preocupada, porque o Gabriel é muito doce.
muito. O Gabriel é uma pessoa muito tranquila. Tanto que ele fala assim, calma, mãe, eu quase morro, brava. De tanta calma, de tanta doçura, um poço de doçura mesmo, de amorosidade. E aí, então, eu falo assim, a gente nunca brigou. Aí ele fala assim, eu nunca briguei com você, né? Você briga comigo. A gente não consegue brigar, discutir, porque não tem como. Ele não leva para frente, assim, ele é muito compreensível. Então achei aquilo muito estranho, não combinava com o meu filho, aquilo, eu fui para a escola. Chegou lá, tinha mais outros dois pais. E a coordenadora fala assim com a gente, Virginia, eles estão com atos de vandalismo. Era bem naquela época, foi 2013, aquela época de manifestação, que tudo era falar sobre vandalismo. Sim, sim. Eles estava fazendo muito calor. Eles, na hora do termina o recreio, eles vão na torneira da escola e fazem uma guerrinha de água. Abre a torneira e joga água um no outro. E ela chama isso de vandalismo. E eu disse, isso não é vandalismo. Você está dando nomes errados para um nome errado para a falta de disciplina. Concordo com você que foi errado, que foi indisciplinado, mas isso não é vandalismo. Se você coloca esse nome, porque as palavras não são inocentes, porque elas estão carregadas de sentido e elas vão, de alguma forma, estigmatizando esses sujeitos. Eu preciso que vocês façam uma retratação nesse bilhete aqui que você fala comigo, que meu filho fez ato de vandalismo, então procura a Secretaria de Educação. Né? Porque eu não aceitei aquela nomenclatura que elas estavam dando para o meu filho e para as outras crianças também. Né? Sim, Então, eu acho isso muito delicado, vejo psicólogo fazer isso, Virginia. entendi. Né? Às vezes uma tentativa de diagnosticar, né? É uma tentativa de normatizar os sujeitos. Sim. Nós não somos, né? O Canguilhem já falou isso, né? Assim, não existe o normal e o patológico. Né? Assim, Uhum. isso tudo tem construções sociais por trás que a gente precisa tomar muito cuidado para não se prender a essa nomenclatura de anormalidade. Né? Sim. Isso é anormal, o sujeito não está normal. É um Uhum. perigo. Pelo menos eu vejo assim, né? Não sei como Sim. é que você vê. Eu queria contar um caso, aproveitando essa fala sua, mas foi quando a Yolanda. Desculpa, a Elis estava na UMEI. E aí eu tinha uma menina da psicologia também, que a filha dela estava na UMEI. Né? Hoje ela é psicóloga e tudo. Na época, nossas filhas eram muito pequenininhas, elas não eram da mesma turma. Eles deviam ter 4, 5 aninhos. Ela chegou não sei o que aconteceu lá na escolinha, tipo, os meninos 4, 5 aninhos, ficaram 2 meninos dentro da sala de aula, e o menino baixou a calça e pediu para a menina dar um beijo no pipiu dele, né? E aí chega alguém na sala e vê a cena. Então você imagina, né? Foi muito. Eu lembro que essa psicóloga, essa menina, a gente fazia psicologia juntas, e ela falou assim, ela veio conversar comigo, preocupada com o que tinha acontecido, mas também falando com muita tranquilidade, né? Ela já tinha pedido a orientação da professora Cassandra, que fala sobre sexualidade lá na UFMG, né? E que para dar uma luz sobre esse acontecido, né? Não tinham dúvidas que o menino estava sendo exposto a alguma situação de violência, né? Ele viu alguma coisa e estava reproduzindo ali, pensando que crianças reproduzem situações. Mas hora nenhuma, né? O menino foi demonizado, hora nenhuma, assim, o abusador, né? O menino não virou um abusador. Ele era uma criança que tinha eventualmente passado por alguma situação de violência, né? E ele estava reproduzindo ali. Então, a criança tem essa forma de reprodução daquilo que ela vivencia através do brincar, né? Ela vai mostrando isso de alguma forma. Por isso que eu chamei a atenção, né? Pra gente saber. Mas o menino não passa a ser um abusador para isso. A gente precisa olhar para ele com cuidado E para pode ter saber. um outro elemento, né, Virginia? Aquela história também. Em algumas famílias, eles têm relacionamentos sexuais no mesmo cômodo que o filho está dormindo, Sim, e né? era isso que eu ia te trazer, mas isso também é uma violência. A gente E sabe que sim, isso hoje é muito grave, né? e era uma realmente isso que você está falando. Era uma situação de muita pobreza, uma UMEI, e aí
tinha eventualmente famílias, né, mais desfavorecidas economicamente, e aí tinha uma situação de vulnerabilidade social naquele momento ali, né? Então, era realmente isso que poderia estar acontecendo, exatamente isso que você falou, né? Hoje, e outra coisa, hoje se fala isso abertamente, olha, você não pode ter relações sexuais no mesmo cômodo que seus filhos estão dormindo. Isso não pode acontecer, né? Mas até há um tempo atrás, isso não era dito, assim. As pessoas achavam que o menino estava dormindo, que tá tudo bem, Sim, né? e a gente está falando de Sudeste, né? Assim, da nossa realidade aqui. Até que a gente tem esse Vale de Jequitinhonha, lugares muito empobrecidos também, mas a gente tem uma situação no nosso país grave, né? De pessoas que moram em um cômodo, aquele Concordo. tanto de criança, aquele tanto de pessoas. E Sim. aí um outro caso grave também, de crianças que são trocadas como mercadorias sexuais mesmo. Você tem ali, por exemplo, no Pará, né? Você tem aquelas comunidades ribeirinhas, onde os barcos passam e os lugares de fazer parada, para eles lancharem e tal, o cara desce do barco e ele vai ter relação sexual com a criança, né? Em troca de R$ 5, em troca de R$ 10. A gente tem situações de violência contra as crianças e contra os adolescentes gravíssimas no país, né? De criança que vai para a beirada de estrada para fazer programa com caminhoneiro. Sim. Então, isso que você disse é muito sério, tem tocado muito nesse assunto. A pobreza, a miséria, a falta de conhecimento, a falta de acesso à cidadania mesmo, ao exercício da cidadania, expõe as pessoas a sérios tipos de riscos, né? Deixam elas numa situação de vulnerabilidade muito acentuada. E falar isso, Virginia, abertamente, não faça sexo no mesmo ambiente onde seus filhos estão. É muito importante, porque as pessoas acham que a criança está dormindo, Sim, sim. né? Uhum. Acredita que já está dormindo. E Sim. nem o próprio pai e a mãe também, ou o pai, a mãe, o padrasto, ou quem seja, né? Os cuidadores dessas crianças, não tem também uma expressão plena da sexualidade, né? Do seu corpo, que a gente esquece essa dimensão também, né? Você falou uma coisa importante, agora há pouco, você falou que os homens, eles têm uma formação para a sexualidade completamente diferente da nossa, né? Eles Exatamente. são até mesmo estimulados ao toque, ao corpo. Eu te contava agora há pouco, também nos bastidores, que o Gabriel, quando ficou adolescente, as pessoas se sentiam autorizadas a me perguntar se o Gabriel já tinha ido na zona, se eu já tinha levado o Gabriel na zona. Isso aqui é uma coisa que eu acho um absurdo, esse tipo de pergunta. Uma evasão, uma violência também gigante, né? Mas engraçado, eles perguntam com tanta naturalidade como se isso fosse o curso natural das coisas. E aí, você está me fazendo isso, está me fazendo lembrar que um paciente meu, esses dias desses, ele foi taxado assim, como assim que você não vai na zona, né? Porque todo homem vai na zona. E aí ele fala, todo homem vai na zona, doutora. Assim, todo homem vai na zona? Você não vai na zona. E você é menos homem por conta disso? Ele, não, de forma nenhuma. Entende? E aí, como que essas coisas são naturais, né? São naturalizadas, né? De determinada forma, e as pessoas se sentem obrigadas, inclusive, né? A fazerem, a terem determinados rituais para isso. Sim. Sim, mas eu só queria, só para concluir, Nayara, de falar de uma exploração inapropriada da sexualidade, né? No caso que aconteceu com esse menino que eventualmente era uma vítima de violência, né? Então, e aí eu concordo com você, eu não vou. Então agora eu vou afastar o menino do convívio de todas as criancinhas. Não, mas ensinar que aquilo naquele momento não pode, né? Então eu vou ter que criar um jeito, né? E aí eu acho que foi belíssima a condução lá da escola, que foi fazer educação sexual com todos os meninos, onde que pode, onde que não pode tocar, sabe? Numa época que hoje é proibido, hoje eu não posso falar, né? Sobre sexualidade na escola, o que é um absurdo, infelizmente. Outro dia, alguém da minha escola postou isso. Eu falei: você deixa de ser mentirosa, que a gente tinha uma professora lá que é maravilhosa,
de biologia que mostrou, né, de doença sexualmente transmissível naqueles... Porque as pessoas precisam ser orientadas. Uma Precisam saber paciente que os minha... órgãos, né, Sim, existem e eles vão ficando com tabus, né? A boca não tem tabu, a vagina tem um tabu. Eu estava falando e só para aí você concluir. tem HPV, porque você faz sexo oral desprotegido e você pode pegar HPV na garganta. Você tem doença e ISTs, né? Que são as infecções sexualmente transmissíveis, que você pode ter na boca, né? Tem uma outra bactéria que dá dor de garganta, né? Que aí você vai beijar todo mundo no final de semana, aí chega no final, todo mundo no final de semana, aí chega segunda-feira, você tá com infecção de garganta, porque você passou o rodo, né? Nisso, assim. Então, eu vou só para concluir, né? O tanto que essas coisas precisam ser conversadas sobre sexualidade. Eu estava vendo um vídeo da Unesco, quando eu fui digito sexualidade do adolescente no YouTube, tem um tanto de prescrições religiosas que ela tem seu lugar, ok, mas e também a gente tem uma prescrição brasileira que é a não pode fazer sexo, né? Que é a proibição da sexualidade. Então, e é isso que se tem. E aí, na Unesco, ele vai dizer o seguinte: olha, quanto mais a gente falar da sexualidade, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente ensinar sobre sexualidade, mais preparados nossos adolescentes vão estar e mais eles postergam o início da vida sexual. O que eu achei mais curioso, assim, quanto mais eles sabem, né, mais eles postergam o início da vida sexual. Isso deixa de fazer só né, como curiosidade. E aí, só para concluir, tem duas situações muito engraçadas. Meu primeiro namorado, ele tinha um filho, ele teve um filho na adolescência, com 17 anos. Aí eu lembro que ele contou para o meu pai, aí ele falou assim: ah, Zé, você quer saber de uma coisa? Eu achava que a primeira vez não engravidava, não. Ah, eu já falei que eu sei que eu também achava que não, né? Pois é. E aí, eu tenho uma outra paciente que vai contar que o namorado dela falava assim: não, você vai no banheiro fazer xixi, que vai sair tudo. Ou ele, eu vou gozar fora, que aí você também não engravida. Então, estão todas essas coisas que são desmistificadas com conhecimento, que é muito importante para as pessoas se empoderarem da própria vida, da própria sexualidade, né? Eu acho que o conhecimento é libertador, né, Nayara? Então, é extremamente importante como que a gente lida com ele e como que a gente encara tudo isso para vivermos uma sexualidade mais saudável, todo mundo. Ai, perfeito, Virginia, amei o que você falou. Eu concordo demais, achei que foi riquíssimo, assim, quando você fala, principalmente, né? Quando eles sabem do que se trata, vai postergar, é isso. Quando a gente pensa, por exemplo, o que é o casamento, né? O que é ter um filho, a gente tem muito mais condições de arbitrar se é isso que a gente quer naquele momento ou não para a nossa vida. Eu acho perfeito, você foi incrível quando você disse isso, eu concordo muito com isso, né? Eu tenho convicção de que tem que ser falado, de que isso tem que ser discutido, que a sexualidade tem que ser discutida, e tem convicção também, por isso que eu amei muito isso que você disse também, de que a gente precisa falar sobre isso para proteger os adolescentes, para que eles conheçam o próprio corpo, né? Para que eles não se enganem com as decisões que vão tomar, para que eles saibam o que pode, o que deve fazer, porque viver, né, a vida é isso, inclui uma série de decisões que a gente tem que tomar e uma série de consequências que a gente precisa prever, né? Que a gente precisa se antever, que a gente precisa se preparar. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que a gente tem controle sobre a vida, mas a gente pode antever, se preparar, ter prudência. E é isso que a vida sexual exige, né? Bastante prudência. E aí eu acho que posterga, sim. Eu acho, não, eu tenho certeza. E tenho certeza também que discutir sobre sexualidade protege também contra assédio sexual, contra a violência sexual, contra o abuso sexual, né? Assim, você vai ver que as meninas muitas vezes
elas não sabem se defender. Minha enteada, ela ficou muito linda, ela tem 16 anos, ela é linda, linda demais. Eu brinco com ela, falo com ela que ela parece uma Kardashian. Sabe aquelas irmãs Kardashian? Sim, Que a sim. cintura dela é bem fininha e ela faz um violão e ela é muito perfeita. Eu sou suspeita. E aí os homens assediam muito ela, muito, tá uma coisa assim, horrível, horrorosa mesmo. Assim. Aí esses dias, antes de ontem, eu disse para ela assim, você vai fechar a cara e olha bem para ele, pode encarar, e você vai fazer uma banana, e se eu estiver perto, você pode falar o que, que foi, se a gente estiver perto, você não tem que aceitar esse assédio. Eu vejo, Virginia, ela abaixa os olhos, ela não sabe o que ela faz, ela fica tão indefesa, e me parece, para além de toda a beleza que a juventude exala, para além de todo machismo, misoginia, toda carga, né, assim, dessa sociedade do estupro, dessa cultura do estupro que a gente vive, me parece que essa inocência e esse medo também atrai, sabe? Assim, esse não saber, eu estou pondo a mão, eu vou tocar, é um ser puro. A nossa sociedade construiu dentro da cultura do estupro, esses elementos estão presentes. Né? É a Uhum. presença de Anitta, né? É a criança. Olha, eu vou trazer um dado aqui que eu sei chocante, não sei se você já ouviu falar, mas eu tenho uma amiga que fez a dissertação de mestrado dela, sobre pornografia e cultura do estupro. E aí, Vi, ela vai trazer os dados dos acessos de filmes pornográficos com criança, com estupro, com mulheres dentro de ônibus, com mulheres dormindo, com mulheres bêbadas. Aí tem as chamadinhas, né? Hum. Botei leitinho na filhinha. Aí ela mostra que tem tipo 5 bilhões de acessos. Tem tantos milhões de acessos por minuto. Ela fala quem são essas pessoas que assistem esse conteúdo? Por que Uhum. a gente não pode, na escola, ensinar para a criança que ninguém pode tocar nas partes dela, mas os conteúdos de filmes pornográficos estão na rede, na internet, para todo mundo acessar livremente? Que Uhum. hipocrisia, né? Uhum. Ai, é asqueroso, né? Sim, é um assunto Então, difícil, né, amiga? muito, muito. Então, a abstinência sexual que a gente percebe não protege ninguém, né? Não protege, não ensina sobre se proteger, não ensina a escolher, né? Você pode ter essa escolha, essa decisão, né? Dentro do grupo religioso que você frequenta. Ninguém está dizendo que o contrário disso, né? Mas eu estou dizendo que como a gente abordar com os meninos, né? A proibição não nos aproxima novamente, né? Como você trouxe, falando naquele episódio sobre drogas, né? Quando a gente a proibição ela vai nos afastar, né? De estabelecer um diálogo e de conversar. Então, eu acredito que a gente precisa conversar. E aí, uma coisa interessante, uma paciente minha estava me trazendo, e essa paciente, gente, me falou o seguinte: se você quiser usar algum exemplo meu lá no Mamapod, você pode, tá? Eu não me importo. Eu adoro escutar o Mamapod. Até Ai, que mando um beijo, ótimo! que agora ela vai saber que é dela que eu tô falando. Ela era uma criança, tá? E aí ela conta que ela era muito moleca, que ela subia nos muros, ela gostava de brincar. Ela estava brincando ali, sabe? Lá pelos 10, 11 anos, andando no muro. Ela falava que andava no muro igual gato, de tanto que ela era esperta para fazer essas coisas. E ela cai com a perna aberta. E ela tem machuca a vagina. E aquilo esguichava sangue, assim. Sangue. E a mãe dela gritava: agora você não é mais virgem! Você perdeu sua virgindade! Por conta disso! E aí ela tá assim: mas o que é isso, mãe? O que aconteceu? E ela chega, a mãe dela leva ela no médico, né? E pergunta pro médico se ela tinha perdido a virgindade. E aquilo ela fica encucada, né? O que é essa virgindade que eu perdi? O que é esse trem sagrado que eu perdi? Né? O que é isso que eu, né?
que acabou, e a menina tinha apenas 11 anos, olha só. Então, ela não ia deixar de ser virgem por ela, né, ter se entregado, né, numa relação sexual, mas foi porque ela perdeu num acidente. E aquilo a fazia sentir mal. E o tanto que isso é doloroso, né? Sim, e extremamente violento, né? Eu volto a falar sobre Sim. essa questão da violência, né? Eu também já tive uma aluna que ela menstrua e vira um tabu na casa, assim. Ela não conta para ninguém, ela tinha muito vergonha, muito medo, porque ninguém falou da menstruação para ela, a mãe não fala, ninguém. Ela vivia no interior era muito comum isso acontecer, né? E ela se sentia suja, e foi muito triste acompanhar essa aluna nesse relato, assim, nessa ocasião. Agora, eu queria falar uma coisa sobre essa história da virgindade, Virginia. A Marcela McGowan, né, que é aquela ginecologista lá que participou do Big Sim, Brother, aham, aham. ela é muito legal, né, o conteúdo dela. Ela fala assim: Eu não sabia que ela tinha participado do Big Brother, não. Desculpa te sim, interromper. ela foi do Big Brother. Ela fala o seguinte, né, que essa história de perdeu a virgindade, isso é um tabu. O perdeu a virgindade. Ela fala que é um rompimento do ímen, né, e que tem mulheres, por exemplo, que o ímen não rompe com a relação sexual. Né? Não dá para atrelar. E perder a virgindade é como se fosse uma marca. É como se essa mulher deixa de ser pura. Por que criou-se tantos estigmas em torno dessa pureza feminina, né? Mas, de novo, não estamos dizendo assim, pode fazer sexo na adolescência porque pureza não existe. Não é isso, o nome não é pureza, o nome é maturidade, né? Tem maturidade, né? Porque para você fazer sexo, né? Para você iniciar uma vida sexual, você tem que ter maturidade física, emocional, tem que ter conhecimento, né? Tem que ter muito autoconhecimento para saber se é isso que você quer fazer naquele momento, se você está fazendo porque você sente a vontade. Eu, particularmente, Virginia, isso é Ou uma porque você está filha. sendo pressionada pelaquilo, O né? pai do Gabriel me fala, né, quando a gente teve relação, ele me fala que ele já era um homem e que se ele não tivesse relação comigo, ele ia precisar de procurar uma mulher de verdade. Aquilo foi terrível, foi desesperador para mim. Eu amava ele, mas eu não estava preparada, eu não tinha conhecimento, ninguém tinha conversado comigo, né? Ninguém me explicou, ninguém me disse dos problemas, dos perigos, do cuidado que eu precisava ter. Muito antes, pelo contrário. Né? Assim, eu vou contar isso aqui uma coisa muito pessoal. Eu chego em casa, depois de um dia com o pai do Gabriel, um passeio, sei lá o quê, e ela fala: olha, essa é muito pessoal, Virginia. Eu vou falar, mas eu não sei nem se eu devia falar uma coisa dessa. Mas a gente fala para poder ajudar outras pessoas, né? Sim, Essa sim. calcinha molhada, eu vou te matar, vou te bater, vou acabar com você se tiver alguma coisa acontecendo. E eu não entendi nada. Eu fiz essa mesma expressão que você fez. Só que mas eu lembro porque foi muito marcante. Quem E fala foi isso com você, eu não a minha entendi. mãe Ah, ela te xinga. me xingou, eu cheguei, e aí ela vai no banheiro, pega minha roupa íntima, né? E fala isso para mim, em tom de ameaça. E aí eu não esqueço isso, né? Se eu tinha 15 anos, eu não esqueço, porque foi muito chocante para mim. Eu não entendia o que ela estava falando. Ao mesmo tempo, isso acontece às vezes. Isso já aconteceu com você? Quando alguém é muito grosseiro com você e você se assusta, você não acredita que a pessoa falou aquela grosseria? Aconteceu Sim. isso comigo outro dia. Uma pessoa foi grossa comigo e eu fiquei um tempo tentando entender se era verdade aquilo. É a mesma sensação. Não, será que minha mãe está falando o que eu estou achando que ela está falando? Não é possível. Eu lembro, olha, para quantos anos que tem isso, e eu não me esqueço, Virginia, dessa sensação, desse sentimento de me sentir com muita vergonha, muito suja. Não estou culpando minha mãe, eu amo minha mãe, assim, a gente já teve muita dificuldade na nossa vida, hoje nós duas estamos na nossa melhor fase. Eu entendo a minha mãe, né? Nessa época que ela falou isso, ela tinha a minha idade que eu tenho hoje, até a sua idade, na verdade, Virginia, de 35 anos. A minha mãe era muito jovem, também estava aprendendo muita coisa sobre a vida também, como nós estamos. Então, eu Sim. entendo 100% minha mãe, mas a história teria sido muito diferente se a minha mãe tivesse falado comigo assim:
filho, o que está acontecendo? Vamos conversar. Né? Assim, o pai do Gabriel era simplesmente 10 anos mais velho que eu. Uhum, Se eu tinha 15, ele tinha 25 anos. Né? Então, uhum. era o caso de muito diálogo. Né? Por isso a gente Sim, insiste nessa palavra, né, Virginia? sim. Diálogo, diálogo, abertura, honestidade. Engraçado, Né? hoje ainda tem muito, né? Casais com tanta diferença de idade, assim. Eu mesmo nunca. O pai da Elisa, ele é 15 anos mais velho que eu. Quando eu tinha 19, ele tinha 34 anos, né? Então, mas eu não sei. Hoje eu percebo, pelo menos a minha volta, o tanto que diminuiu a diferença de idade entre os casais, o que eu acho isso excelente, né? Excelente. Porque um rapaz de 25, né? Um homem de 25 anos e uma adolescente de 15 há de se estranhar, né? Dos interesses, são muito distintos, né? Bom, enfim, tem inúmeras diferenças ali que fazem diferenças numa relação, Com né? certeza. A Luísa, que é minha enteada, né? A gente quis cuidar muito disso, assim, que o namorado dela tivesse a mesma idade que ela namora, né? E aí a gente queria isso muito. Quando ela decide namorar, ela fala assim comigo, Ná, eu sei que eu tinha combinado com você que eu não ia namorar. Na verdade, não foi um combinado que eu disse não namora. Ela que me falava assim, não vou namorar tão cedo, Ná, quero curtir a vida. E eu falava, isso mesmo, estuda, passeia bastante, curte a vida. Então era isso, eu não dizia não namora. Tanto que quando Uhum. ela vem me dizer que tinha decidiu namorar, né? Ela falou, ele é muito atencioso comigo, ele é muito legal, uma gracinha, me trata super bem. Que é hoje o Sebastião, Tião, meu genrinho, né? Que eu amo demais na conta. A idade é muito parecida. As coisas que pensam, que falam, os dilemas, né? Agora os dois estão pensando na faculdade, o que, é que vão estudar, o que, é que vão fazer. É uma gracinha, sabe assim. E aí, outro dia desses, uma pessoa falou comigo assim: eu não deixaria namorar. Eu falei, pois é, você não deixaria namorar para você ter uma surpresa de saber que estava sendo escondido. Aqui está Exatamente. na minha casa. Eles ficam aqui, a gente brinca porque eles ficam muito no meu pé, sabe? No meu pé, esses dois andam muito comigo. Aí tem gente que tem até ciúme. Mas outro dia desse eles ficaram o dia inteiro passeando. Aí chegou bem de noite aqui em casa, buzinou. Eu abri a varanda e falei, ai, gente, vocês, aí, de novo, eu brinquei assim. É o tempo todo, ficam comigo. O Elbert sai para os cantos, fica os dois sentados comigo. Ali a gente conversa sobre faculdade, sobre dinheiro, sobre amor, sobre família. É muito gostoso, eles são minhas companhias e eu tô com eles. Eu estou vendo, eu tenho oportunidade. Lá atrás eu falei para os dois, nós dois, nós três sozinhos, eu disse para os dois. Quando eu comecei a perceber um clima muito mais intenso entre os dois, um clima muito de paixão, eu Uhum. disse assim, muito paixão, eles são muito apaixonados. Aí eu falo para os dois, sentados assim, eles não sabiam onde eles colocavam a cara, Virgínia. Eu disse assim, se vocês forem iniciar a vida sexual de vocês, eu gostaria de saber. Mas eu não sabendo, vocês não conseguindo me falar, desse jeito. Eu gostaria de saber se é para ajudar, para poder, né, tá, de alguma forma participar, protegendo. Mas a gente sabe que é muito difícil, ainda é muito tabu. Mas eu disse o seguinte: não estou incentivando vocês a nada, mas eu estou dizendo que é possível acontecer algo maior entre vocês. Caso aconteça, vocês têm que saber direitinho como se cuidar. O anticoncepcional que a Lulu toma para espinha não funciona para prevenir gravidez, como eu falei. Não pode deixar de usar preservativo, ninguém sabia onde enfiava a cara. Se pudesse, tinha aberto um buraco no chão e entrado dentro do buraco. Uhum. Mas eu não me furto de falar. Não falei mais, não fiquei no pé, não fiquei falando, não fiquei andando atrás, jogando indireta. Eu fiz o que tinha que fazer. Com ela, nós já conversamos muito, muitas vezes. Ela sabe da minha história, ela sabe como que aconteceu comigo, sabe assim? Então, sabe de tudo, de tudo, já conhece. Sabe por quê, Virginia? Porque senão vai ter uma amiga que vai falar do jeito que quiser falar. Tá tudo na Exatamente. internet.
Sabe, assim, E você está falando isso, e eu lembrei de uma outra paciente que ela falava assim: a minha sexualidade nunca foi vivida de maneira natural, a não ser pressionada. Sim. Você já beijou? Você já beijou? Aí ia lá e arrumava alguém para beijar, sabe? É como se ela tinha que fazer, ela se sentia obrigada a fazer, sabe? Fazer alguma coisa que ela não queria. E aí ela conta, né? Ela já tinha tido relações sexuais e que ela se sente obrigada a transar para o cara convidar ela para ir na onde ela com ele, chamar ele para passear, né, ela para passear. Então ela só via esse jeito de ter uma relação mais afetiva. Ela tinha que dar isso, né, como pagamento, né, durante, enfim, enquanto ela estava nessa relação. Então, como que isso é vivido de maneira muito ruim para ela, né? Nesse aspecto, assim. Então, uhum, quando você fala isso, Nayara, assim, possibilita que ela reflita sobre esse processo, que faça isso com cautela. Outro dia, uma amiga me conversou comigo, né? Ela falou assim: ah, boa parte das escolhas que eu faço na minha vida, Virginia, tem muita relação com você. Eu falei, ué, por quê? Eu falei assim, uma vez você me falou, né? Pai, se eu proibir a fulana, minha filha, de transar, ela só não vai transar para eu saber. Mas que ela vai transar, ela vai. Ela vai transar no carro, ela vai transar escondida, ela vai para casa dele transar, ela vai transar no banheiro de uma festa, ela vai transar em algum lugar. Então, e aí foi muito curioso que ela lida com isso com muita naturalidade e a filha dela posterga. Ela é uma jovem adulta, agora o namorado dela dorme na casa dela, ela tem uma sexualidade, né? É, né? Ela vive uma sexualidade muito bem vivida. E aí, como uma jovem adulta, ela demora para começar a namorar, né? É muito curioso e ela consegue viver isso plenamente, né? De maneira e segura. eu tenho uma outra teoria, assim. Tem duas coisas que eu queria falar, que era o que eu queria concluir lá atrás. Essas mulheres esses casais que têm relação na frente dos filhos, como que não vive uma sexualidade plena e como que essa mulher também se submete também. Eu sei que tem a ver com a pobreza, com a condição Ah, tá. socioeconômica, mas não vive o corpo, né? Assim, possivelmente não vai experimentar um orgasmo, não vai experimentar Não toda a consegue explorar as facilidade possibilidades, né? que o corpo traz, porque está dentro de um quarto, com família dentro do quarto, né? O quanto que isso é triste, né, para a nossa sociedade e principalmente para as mulheres. Aí uma outra coisa que eu queria comentar, né, sobre isso que você falou, é como que a gente pode lidar com isso de maneira bem mais tranquila, bem mais natural, para as pessoas não se sentirem nem pressionadas a fazerem sexo e nem namorar e nem beijar. E aí eu tenho uma teoria, Virginia, que é o seguinte: eu acho que tinha uma adolescente perto da casa do meu noivo que ela começou a namorar muito cedo e as pessoas gostavam de falar que ela não prestava. Eu já contei isso em algum episódio. Que ela era isso, que ela era aquilo, 12 anos, 11 anos. E eu achava um absurdo. Eu gostava muito dela, eu achava errado eles fazerem aquilo com ela. Mas realmente ela ficava com os cantinhos, namorando, gostava de beijar vários meninos na escola com essa idade. E aí eu desenvolvi uma explicação minha própria. Eu não sei se é verdade. Se eu me falar, você acha que você acha que faz sentido isso que eu penso? Eu acho que a gente também tem que oferecer para os adolescentes e para as crianças e para os jovens adultos possibilidades múltiplas na vida para que a sexualidade não seja o ponto de interesse central. Essa adolescente também via os pais transando e ela não saía, não passeava, não conheceu um museu, não ia numa praça, a mãe não brincava, não ficava junto. E como a puberdade vem e os hormônios estão muito fortes, a gente precisa, é como se a gente precisasse ter uma descarga energética desse adolescente em outras coisas também, né? Porque senão ele fica. E aí dizem, né, assim, que esse pai tinha foto pornográfica no celular e ela via. É como se ficasse super estimulada só nessa área da Sim. sexualidade. E aí você tem que sair, sabe? Você tem que botar esse adolescente para andar de patins, para pular corda, né? Se eu vi que você foi na gruta, né? Não sei se a Elis foi. Ela já tinha ido.
Vamos conhecer uma gruta, vamos ver um filme, vamos ficar junto. Quando eu falo a Lulu, mas o Tião estão comigo, né? Minha enteada, mas meu genrinho, eles estão comigo, usando essa energia com coisas junto com a gente, viajando com a gente, passeando, vendo filme, cuidando das nossas plantas, dos bichos, tudo junto, tá? Vivendo a vida junto com a gente também. Né? Assim, eles ficaram na cachoeira sozinhos outro dia. Fomos para a cachoeira e eles ficaram no poço de cima sozinhos. Quando o Elbert viu que eles estavam sozinhos, falou: não estão sozinhos? Colocou sozinho lá em cima, eu falei: ficou, estão tirando foto, então eles ficam sozinhos em vários outros lugares. E às vezes pode ficar até sem a gente saber. Você não vai ir lá em cima e brigar com eles por causa disso, não. Não faz o menor sentido. Ele ficou tranquilo, passou um pouquinho de descer, começaram a me mostrar a foto que eles tiraram, né? Assim, olha, porque se deixa, o Elbert vai para cima, e aí, sabe, o jeito que vai para cima, você está marcando para a pessoa, você não confia nela, e aí a pessoa se sente ofendida. A família toda na cachoeira. Você acha que ela ia transar com o namorado dela no poço em cima da cachoeira? Pode até ser que fosse. Mas pelo que eu conheço dela, ela ia se sentir muito ofendida. Sabe? Se ela chegasse lá falando com ela o que ela estava fazendo lá em cima sozinha com ele. Eles ficam sozinhos, Virginia. Às vezes eles saem daqui de casa, vão no shopping, vão tomar um açaí. A gente precisa ser honesto, sabe? Sim. E ser menos bobo, meio tapado, menos tapado, tem hora. Ingênuo, né? Assim, Sim, ela vai transar aqui, justamente aqui, na frente de todo mundo, né? sim, expor a pessoa, né? Aí, há pouquíssimo tempo, quando ela começou a namorar, tudo, eu via que ficam aqueles olhares. Eu falo, namorar é super normal, é muito gostoso apaixonar. Você está apaixonado? Tô. Você está sentindo bem? Tô. Então é isso, você tem que te tratar com carinho, com respeito, com amor. Só que ele é até exagerado, sabe? Tudo, ela é linda, ela é perfeita, o tempo inteiro. Ele é apaixonado. É isso que a gente precisa. Meninos e meninas que se respeitem, né? Assim, então a hora de namorar também vai ser singular, né, Virginia? A Luísa começou com 15 anos, mas a Elis pode ser que vai namorar com 17, com 18, com 20, né? É singular, é de cada um ali. O mais importante não é a idade que está marcada ali, se é com 15 ou se é com 20. O mais importante é essa pessoa, as idades, né? Elas condizem uns com os outros. Oh, eu não quero ser moralista, mas eu concordo 100% que a idade é um fator preponderante. Se a Luísa quisesse namorar um rapaz 10 anos mais velho que ela, não ia ter meu apoio. Eu ia ter que, a gente ia ter que entrar num processo mais difícil do que foi, né? Com esse menino que é da mesma idade. Na verdade, eles são da mesma idade, mas é bem parecido. Dá vontade de perguntar assim: o que que você quer com uma menina de 15 anos? Sim, eu Assim, olha o perguntaria, nível de diria pro conhecimento que cara. você tem. O que que vocês vão conversar, sabe? Que é isso? O que é Um isso? rapaz andou paquerando ela quando ela tinha 15 anos, ele tinha 21. E aí eu disse para todo mundo, da família do Elvis toda, disse para Luísa, disse para todo mundo, falei, não faz meu gosto, não está no meu gosto, porque um rapaz de 21 anos ele já está com a vida sexual dele ativa. Eu disse isso. E a Luísa ainda vai conhecer o mundo, vai namorar, vai dar beijinho, coisas que adolescente faz, né? Assim, que está com a idade de dar beijinho, vai fazer. Eu falei, ai, é um alívio, né? E aí eu acho que, retomando, né, a sua fala anterior, faz muito sentido, né? Quando a gente não tem muitas opções, né? O que que você vai fazer? E aí tem até aquele experimento Hat Park, eu não sei se você conhece, né? Não, Não conhece? E aí vai fazer uso de substância, né? Ele coloca um rato num parquinho. E a água dele tem heroína, não lembro. Existe um psicoestimulante lá. Só que tem um parquinho do rato. Escorregador, rodinha, fêmea, né, para ele fazer sexo e tudo. E a droga, tá? Esse é um ponto. E aí depois ele põe um rato com um ambiente super pobre, tá? Na dica de nada ali. E a água com droga. O que que eles observaram no ratinho? O ratinho que estava no ambiente super pobre só ficava usando drogas, só ficava tomando a água com heroína. E o outro rato, que tinha esse ambiente super rico, ele eventualmente
utiliza o estimulante, né? Embora estimulantes sejam viciantes, olha só, ele teve menos comportamento adicto. Olha que curioso. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando da sexualidade também, né? Se eu tenho uma família que é presente, conversa, né? Será que vai ter uma necessidade de buscar relações sexuais assim tão cedo, né? Se a gente está podendo. E aí não quer dizer que a gente tem que oferecer grandes coisas, né? Tem um livro do desenvolvimento, que é o do Papalha, e aí ele já fala, né? As famílias que comem, fazem pelo menos uma refeição juntas, o quanto que isso é benéfico e protetor para os filhos, em termos de se envolver criminalidade e gravidez na adolescência, né? Então, existem pesquisas aí que vão falar dessa presença familiar como um fator protetor, né? E aí, Nayara, vem daquela nossa conversa, né? Que filho não é planta, não dá para a gente tratar como se fosse planta, dando comida, né? Água e tablet que eles crescem sozinhos. A gente até fez um post sobre isso. Não, assim, o filho é uma coisa que vai onerar. A gente precisa cuidar, a gente precisa se responsabilizar. A gente entende demais, né? A demanda parental que tem, né, nesse mundo, que a gente precisa sobreviver, né, nesse ambiente que está extremamente o dinheiro difícil, né, que a gente está se matando. Mas existe também, uma coisa que talvez a nossa falta, e aí eu posso falar por mim, de saber o que fazer com esse adolescente, né? E aí eu vou criando algumas estratégias. Eu tirei até uma foto, Caíli Souza, se você postar essas coisas, mãe, se você postar, essa é aquelas que a gente quer morrer, entendeu? Que deixa eu contar, porque foi o dia da família, que eu brinquei assim, todo mundo um arroz do Cocobambu, eu não sei se vocês... Toda hora passa no Rios do meu Instagram, que fico vendo trem de comida, que aí eu botei todo mundo, juntamos, nós descascamos 2 quilos de camarão, entendeu? Ai, que delícia! Isso, e a gente foi fazer um arroz lá do Coco Bambu, com muito queijo, com muito camarão, né, com creme de leite, com... Ai, o negócio é muito bom. E aí a gente ficou o domingo cozinhando. Então, eu tô dizendo isso para vocês porque talvez a gente não tenha muita habilidade de conversar sobre alguma coisa, de ver um filme, mas a gente pode chamar para fazer alguma tarefa juntos. Tipo, cozinhar, eles gostam de cozinhar, né? Fazer um bolo. Eu tô falando essas coisas, a Nayara, como ela resumiu bem, eu queria dar assim, de maneira prática, né? O que a gente pode fazer? Eu não tenho muita habilidade para conversar certas coisas. Então, porque a Elis lê um livro lá, raramente isso acontece. Não, mentira. Mas ela lê o livro da Clara dos Anjos. E aí ela fica super revoltada que tinha um cara que super... E aí ela conta do livro. Ele seduzia as meninas e logo depois que transava com elas, ele as abandonava. E aí a Elisa, ela fica nervosa, que ele é um aproveitador. E ele tinha 30 e poucos anos e as meninas são sempre 15 anos, são sempre ingênuas. E aí, quando eles iam lá tirar satisfação, pedir para ele se responsabilizar pelo que ele fez, ele falava que não. A mãe dele xingava as mulheres, falava assim: a culpa é de vocês. Foi vocês que fizeram ele fazer isso com vocês, né? É porque vocês são provocantes, é porque vocês são mulheres, então vocês que faziam isso com ele, né? E aí eles vêm discutir isso. Então, quando ela traz alguma coisa assim, a gente sempre procura conversar, procura escutar essa revolta. Mas eu entendo que muitos pais podem ser difíceis de escutar certas coisas. A minha mãe mesmo, eu sei que ela tem dificuldade de escutar certas coisas. Aí eu vou dar um exemplo. A Elis fala assim: olha só, mãe, a mãe dele defende ele a todo custo. Aí minha mãe solta assim: tá vendo? É por isso que eu não defendo vocês. Aí Elis fala assim com a minha mãe: qual das suas filhas são estupradoras? Porque ele é um estuprador. Ela não pode defender um estuprador. Vó, é diferente.
Mas isso é difícil da minha mãe escutar. Então, às vezes é difícil, porque a Elis não respondeu, porque se pode, é desrespeitoso. Não, a minha mãe entrou na conversa. Minha mãe falou: eu não entendi como desrespeito. Mas eu quero mostrar para vocês que às vezes a gente não consegue conversar, né? Então faz um trem que você consegue, que você dá conta de lidar, sabe? Então, por exemplo, vai cozinhar. Se você dá conta de cozinhar, vai cozinhar. Então, o que você dá conta de fazer? Então, nessa dimensão prática que eu estou falando, é Nayara, porque nem todo mundo dá conta de conversar do jeito que eles conversam, não tem muito entendimento. Pergunta mais, né? Às vezes isso vai nos ajudar a aproximar assim, desse adolescente, que às vezes é difícil falar certas coisas, mas são E com necessárias. certeza. Muitas pessoas não dão conta de lidar nem com a própria sexualidade, né, Virginia? Assim, falar sobre isso que nós estamos falando já é super constrangedor, já é super difícil, né? Eu tenho um paciente mesmo, assim, que ele fala assim, se você mudar para Grécia, eu vou continuar fazendo terapia com você, porque eu tenho uma liberdade para poder falar sobre sexualidade que eu não tenho com ninguém, né? Assim, ele tem uma história bem, eu não vou entrar em detalhe porque eu não pedi autorização para falar sobre a história dele aqui, mas ele tem uma história de vida bem difícil e acontecem coisas na vida dele que marcam mais ainda essa história e deixam ele assim, para vocês terem uma ideia, achando que se masturbar é uma coisa pecaminosa, uma coisa ruim. Sim. Né? E aí eu falo para ele, olha, se masturbação é natural. A gente precisa saber como você né, está passando do ponto, se é o tempo todo. Ele falou, não, de vez em quando, na hora que eu vou dormir, ok. Né? Isso não faz uma pessoa estar doente ou desajustada. Né? Olha para você ver, assim, são muitos tabus. Eu sempre tenho, quando tenho oportunidade, minha mãe é separada do meu pai, né? Não está namorando. Falo, mãe, namora mesmo, pode namorar mesmo. Ao ponto do Gabriel, outro dia, ter saído né, com uma pessoa e falou assim comigo: mãe, esqueci de te falar, amanhã eu tenho um date com um crush. Ah, foi ótimo, Virginia, porque se para quem está nos escutando que não sabe, o Gabriel é gay, né, homossexual, ele tem 20 anos agora, vai fazer 21. Ele assumiu para mim desde os 16 anos. Quando eu falo assumiu, assim, ele deu conta de dizer sobre isso para mim, né? Para que ele, né, às vezes ele pinta as unhas de preto. A gente vive um processo assim super legal e revolucionário nesse caminho mesmo, assim, de lidar com a própria sexualidade, com a orientação sexual, com o gênero. Esses dias ele me deu uma ensinadona assim, sobre gênero. Foi encontrar com umas amigas dele, inclusive uma amiga que virou amigo, virou homem trans, lá na Sapucaí, na rua Sapucaí. Então, mãe, essa Sapucaí tá muito legal. São várias tribos. Ele quase não sabe. Aí ele saiu esse dia. São várias tribos. Você vai ver, as pessoas são parecidas, estão nas tribos lá. Um dia a gente podia ir lá na Sapucaí fazer uma visita antropológica, Virginia. Aí, Observar. Uhum. aí o Gabriel falou assim, eu encontrei com os meninos. A Drica, que é lésbica, fulana, ciclana, você lembra que estudou com ele lá no Dutra? Eu falei, lembro. Ele falou, a fulana, que virou fulano, agora é homem trans. E a gente começou a conversar sobre essas performatividades de gênero, né? Sobre o papel de gênero e performatividade. Teoria queer, né? Não sei o quê. Aí ele fala para mim assim, tá vendo, mãe? Isso é um pouco do que você e minha avó não entendiam quando eu pintava a unha de preto. E você falava que estava feio, minha unha... E aí eu falei, sim, tem razão, né? Mas eu estou aprendendo mais, né? Que bom que a gente também está podendo conversar sobre isso, você está me ensinando mais. Aí outro dia desse ele apareceu com a unha preta e foi super ok. Aí o Elbert pegou e riu, brincou com ele, assim, mas foi respeitoso. Aí depois o Elbert falou, fiel com aquela unha preta, eu falei, pois é, eu não quero que você faça nenhum comentário sobre a unha preta do Gabriel, né? Você pode pintar de azul, de amarelo, de verde. Aí falei com o Elbert o seguinte, falei, se você rir, se você brincar, você fizer qualquer tipo de piada, você vai estar sendo, você vai estar tirando chacota com algo que a pessoa, que a pessoa quer, que ela gosta, que ela acha bonito. Ele falou, não, mas eu não vou fazer isso não. Eu falei, que bom. Né? Assim, quando se eu faço chacota né, de alguma coisa que você acha que é bonito você usar, Virginia, eu estou sendo desrespeitosa, preconceituosa. Sim. É, homofóbica também. Né? Então, assim, Mas e aí, eu só deixa eu te pedir desculpas de te interromper,
Porque isso nos dá direito de zoar de qualquer coisa. É só uma brincadeirinha. É só uma brincadeirinha, mas é uma escolha do outro, é o jeito que o outro tem de se expressar. Você não tem o direito de brincar. Ele tem uma Pronto. característica, né? Um colega meu de trabalho me disse que o filho dele não tira mais a máscara, porque ele tem a cara dentária torta, né? Tem a boca muito torta e de máscara preserva ele agora. Ele não precisa mais se expor, expor a boca e nem sofrer mais os ataques que ele sofria. Então agora ele só fica de máscara. Né? É muito Uhum. cruel, né? Assim, Sim, isso que você disse, é isso mesmo, as piadas, as brincadeiras, é o corpo do outro, uma característica do corpo do outro, não pode virar piada. não E nem pode. as escolhas do outro, né? Da roupa do outro, né? Exatamente, não pode. E é isso, a gente aprender a conviver com as escolhas do outro, né? Com as decisões do outro, com o outro, seja como ele for, né? Sim. Talvez essa seja uma dica legal, né, Virginia? Os pais que nos escutam, os próprios alunos, tem muito aluno nosso escutando a gente, né, aluna e aluno, trata da própria sexualidade, né? Assim, eu trabalho com Sim, sexualidade, estou fazendo uma formação, por isso eu ainda não anuncio que sou sexóloga, porque estou no meio da formação. Eu quero trabalhar com sexualidade humana, eu gosto, psicólogos trabalham com sexualidade, né? Mas eu quero me especializar mais. A gente precisa cuidar da nossa própria sexualidade para a gente poder conseguir também olhar para isso sem menos tabu. Estava contando para a Virgínia, né, no bastidor, que eu, por exemplo, eu fui abusada já. Eu tinha 17 anos, quando eu estava no centro da cidade, e um cara parou do meu lado e ele se masturbou na minha perna, né? E quando eu paro assim, eu vejo o pênis dele e foi horrível. Eu gritei, aí o policial pegou ele, e aí ele olha para mim, Virginia, em coisa de segundos, assim, milésimo segundo, ele fala para mim assim, você tá doida? Por uma fração de segundo, eu falei, será que eu tô doida? Mas eu não estava doida, aquilo aconteceu, eu vi. Para você ver como é que os abusos, a violência, é algo tão traumatizante que a própria vítima desconfia da própria sanidade dela, né? uhum, Então, o que eu quero dizer, Virginia? Esse fato me marcou até hoje. Se eu vou ao centro da cidade, se alguém encosta em mim, eu quero pulo. Eu não gosto. Eu fui a um show esse fim de semana. Se alguém encostasse em mim, eu já saí. Eu faço assim, eu olho para trás, eu vejo que é uma mulher. Eu não gosto que encosta em mim. E eu tive pânico depois disso. Eu fiquei um ano me recuperando. Eu não ia mais a nenhum lugar sozinha. Eu achava que tinha gente entrando na minha casa. Então, mas eu percebo, por exemplo, que se eu tivesse um pouco mais, se eu não estou me culpando, tá? Mas eu estou dizendo assim, que a gente pode contribuir para as meninas ficarem mais espertas. Não dormir dentro de ônibus, não dar informação na rua quando estiver sozinha. É horrível falar isso, porque quem tem que mudar são os homens, né? sim, Mas num mundo onde bilhões de pessoas acessam filmes pornográficos de violência contra as mulheres, nós mulheres precisamos ter essa mentalidade de nos cuidarmos, né? sim, De estarmos atentas mesmo, porque é um lugar hostil para nós mulheres esse mundo, né? Não é fácil. sim. E aí, você falando isso, me vem assim, de que a gente não pode usar o que quer, né? Então, embora deveríamos ter o direito de me vestir como quiser, né? Então, para a gente se preservar de determinada violência, é necessário talvez que a gente se prive de alguma coisa. Aí eles têm uma camisa que foi até eu que comprei com a bandeira LGBT, né? E aí ela tava indo pro shopping sozinha. Eu falei assim: essa camisa é uma boa escolha para você pegar ônibus. O Gabriel sofreu homofobia, né? Na estação outro dia, ele me manda, né? Mãe, sofri homofobia. E eu quase desmaiei, né? Assim, Mas porque você lê foi primeiro, agredido, não? você lê primeiro a palavra, né? Sim, ele foi agredido Eu falo, pelo amor fisicamente. de Deus, não faz isso comigo, escreve tudo logo de uma vez. A mulher, ele pediu uma informação para a mulher, ela olha para a bolsa dele com uma bandeirinha LGBT e vira as costas, sai andando, né? Então, é possível que alguma coisa pudesse acontecer mesmo com a Não, Elise. eu falei com ela Só que assim: olha, eu sempre digo o seguinte, Virginia, eu acho que a minha proteção,
deixou, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria dosado um pouquinho a minha superproteção. Porque eu acho que a minha superproteção deixou o Gabriel um pouco com medo. Embora tenha que ter medo mesmo, né? Isso que nós Sim. estamos falando, mas acho que talvez eu fiquei com muito medo, muito. Aí eu não sei, também vou deixar para os nossos ouvintes também ajudarem a pensar Mas o aí medo real, você não né? concluiu, você achava que deveria ter feito menos? Que eu devia ter feito, porque o que eu fazia? Na hora que ele ia sair, eu já falava, toma cuidado, cuidado com os beijos em público, cuidado com a violência, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e gays no mundo, né? Minha Exatamente. preocupação não é à toa. Uhum. Mas eu vejo que eu dei uma pressionada. Hoje eu pressiono menos. Eu vou Uhum. sair, mãe, ok. Mas outro dia desse eu contei também que eu fiquei no pé dele também, ele saiu, eu queria saber, né? Sim, mas aí, Nayara, entende que agora ele tem uma condição maior de se defender, talvez, Sim, assim, de sim, sacar mais as coisas no ar, o que está se passando. Porque a Elis, ela tem 15 anos, e aí todo menino na flor da adolescência já sabe tudo sobre tudo, né? Então, olha, presta atenção. Ela falou, tá bom, mãe, eu vou levar a blusa na mochila, chega lá, eu coloco. Falei, menos mal. Ela foi de topper, né? E colocaria a blusa depois. Falei, não é que você não possa usar a blusa, né? Pode, mas. E aí não, ela pode sair de top, assim, o topper é pior do que a blusa. Falei, tá tudo ruim, mas o que, que eu posso fazer, né? Eu preciso, né? Quero que ela escolha, que ela possa escolher a roupa que ela vai e vestir. tá tudo ruim, não é porque ela escolhe usar o topper, né? É porque o que pode acontecer com ela com esse topper, né? Olha que Exatamente. dureza, né? Exatamente, exatamente. E só para concluir, uma paciente minha estava me contando que ela viu, né, ela estava voltando de uma excursão, né? E que tinha uma adolescente com um short muito curto. E que ela estava indo embora com esse short muito curto, cheio de homem. Eu falei assim, mas ela estava acabando de sair, quase que da praia, assim. Um calor, né? Você tá com a pele, às vezes, até ardendo. Por que que ela não poderia usar um short? Ela, não, ela tinha uma roupa mais comportada. Eu falei, olha, eu concordo com você, mas quem está errado é os homens, que estão olhando de maneira desrespeitosa, que estão invadindo a possibilidade dela utilizar. Não é ela que está errada de escolher a roupa que ela quer usar, não, sabe? Então, Assim, a gente começa a confundir também, né? E sim, entrar nessa lógica que é machista, que é patriarcal. Mas, ao sim, mesmo tempo, é o que eu tenho falado muito aqui. Eu falo que o Elvis tem muitas sobrinhas meninas, né? Ainda eu falo, olha, mas infelizmente ainda a gente não pode fazer tudo que quer. sim, E olha que a gente está à frente do nosso tempo, né, Virginia? Eu sou uma mulher, assim, muito à frente do meu tempo, né? Assim, e mesmo assim eu ainda tenho que falar isso, porque eu não sou só uma feminista ou uma revolucionária. Eu sou mãe, sou psicóloga. Eu sei que a gente precisa se cuidar, sim, porque o mundo é um lugar violento e porque passar por algum tipo desse de violência é extremamente traumático. Eu posso exatamente, dizer por experiência própria, né? exatamente. Bom, então Nossa, acho que Juliano, né, querida? Foi e maravilhoso. foi ótimo mesmo. E fica aí, né, para os pais uma reflexão de como que lida, né, com essa sexualidade. E aí eu acho que você deu um caminho muito importante. Vamos lidar com a nossa própria sexualidade, né? Assim, como que a gente vivencia a nossa sexualidade? Como que a gente dá conta dela, né? Se isso é um tabu para nós, inclusive, o que que você pode, o que que você se permite dentro da sexualidade e por que você não se permite tal coisa para vivenciar a sua própria sexualidade? Eu acho que são boas perguntas para a gente talvez viver a sexualidade de maneira mais proveitosa, assim E dizer, mais saudável, né? saudável. Como algo que faz parte da experiência humana, né? De estar vivo. E tão bom, né? Tão bom. Eu brinco, né? Eu falo assim, gente, como é que você vai falar para uma pessoa que isso é ruim? Fazer sexo é bom, é ótimo. Fazer sexo protegido, né? Na hora certa, com consciência do que está fazendo, melhor ainda, né? Aumenta o prazer, inclusive, né? Deixa eu só contar mais essa, porque eu ri demais. Eu sou muito convidada para dar palestra em igreja, né? E aí, esses dias eu fui na Igreja Assembleia de Deus para falar sobre sexualidade, né? Achei super
curioso, mas fui lá, vai eu no Dia da Mulher. Aí eu achei que era só para mulheres, então, minha filha, imagina tudo que eu falei lá, e mais um pouco. Aí tem uma hora que o pastor falou assim: gente, nós precisamos lidar com a sexualidade de maneira mais natural. E aí ele fala assim: foi Deus que fez também o sexo, gente. Ou vocês acham que Deus chamou o capeta nessa hora? Falou assim: olha, eu fiz tudo. Agora eu vou fechar o olho, capeta, e você conclui? Aí ele fala assim: não, Deus também fez o sexo. Então a gente precisa, né, viver isso de maneira mais saudável. Eu achei um barato, entendeu? Eu também já fui chamada em igreja, mas foi só uma vez, não quiseram repetir, não. Eu já fui mais de uma vez. E aí eu acho muito legal. Aí teve uma que a moça, no final, ela falou assim: gente, quando a Virgínia vier, aproveita para trazer as suas filhas. Porque às vezes você tem vergonha de conversar, falar sobre isso, mas a Virgínia não tem, não. Aí eu não sabia o que eu falava, se eu agradecia ou se eu chorava. Nossa, não foi um problema de falar, não, nem de fazer, acho maravilhoso, por isso que eles não me chamam. Aí eu falei: tá bom, né? Assim, que a Virgínia não tem vergonha, não trata as suas Bom, mas filhas. assim, eu particularmente acho que é isso mesmo. Tem que entrar nesses espaços, tem que, como diz, né, quebrando tabu, destabilizar, né? Destabilizar, exatamente. Querida, que bom estar aqui com você, que bom estar com o pessoal. A gente está no nosso sexto episódio, né? Ninguém imagina quantas coisas a gente tem que fazer, né, nos bastidores, para o Mama Pode acontecer, para tudo acontecer, para esse conhecimento chegar para todo mundo. Então, eu fico super, super feliz. Muito obrigada pela parceria, viu? Obrigada, querida. Também estou muito feliz de estar aqui de novo. Em breve a gente se fala mais uma vez. Tá bom. Um Beijo, beijo. pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.